noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta noite. Aproveitando a oportunidade, que nós estamos aqui neste templo de caridade, para beber nesta fonte de luz, onde nós estaremos aprendendo juntos mais uma lição que nos será trazida nesse templo de caridade. E para aproveitarmos a lição da noite, nós temos que estar conectados à palestra que será apresentada pelo nosso irmão da noite, palestrante da noite. Mas para isso, nesses momentos, nós temos também que nos entregar de alma e coração para os trabalhos espirituais, não só nesse momento de palestra, mas também nos momentos em que nós estaremos pós-palestra, procurando elevar o nosso pensamento, rogarmos a espiritualidade maior por todos os nossos irmãos necessitados, que gemem e choram nessa longa estrada da vida. E nós que já aprendemos pelo menos um pouquinho, um pouquinho dentro desse Evangelho de Jesus, porque nós não podemos dizer que nós somos sábios ainda, porque a doutrina espírita, ela é maravilhosa, ela tem assim um tríplice aspecto, que é a ciência, filosofia e moral. E nesse tríplice aspecto, nós temos muito que aprender. Por mais que nós estudemos, nós ainda não sabemos nada, essa é a verdade. Cada vez que nós abrimos um livro, nós compreendemos o quanto ainda nós somos ignorantes dentro dessa doutrina espírita. E ao passo que, como nós vamos aprendendo, à medida em que nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo que nós ainda temos muito que caminhar, muito que evoluir, muito que aprender, muito que batalhar por esta doutrina maravilhosa dos Espíritos, essa doutrina que nos foi trazida pelo nosso mestre Lyonês Allan Kardec. Mas hoje não sou eu que vou falar. Quem vai falar é o Fábio Gama. Ele vai nos trazer uma mensagem maravilhosa do livro Missionários da Luz. Ele vai falar sobre a proteção e o fracasso, no capítulo 14 e 15 do livro Missionários da Luz. Vamos prestar bastante atenção, pois que eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante na noite de hoje. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer atender esse convite, poder falar com vocês, poder refletir sobre algum assunto em específico, algum tópico edificante, e em especial desse livro que eu tanto gosto, que eu sempre digo que é o meu preferido, Missionários da Luz, que é um livro que traz, bem no estilo André Luiz, traz muito conteúdo científico, conteúdo muito profundo, junto com uma narrativa, junto com um romance. Então o romance nos ajuda a trafegarmos pelo conteúdo, então é como se a gente estivesse andando pelo rio, com aqueles conteúdos, e é muito interessante porque os nossos próprios olhos veem de forma diferente em momentos diferentes. Então a gente passa, muitas vezes, faz a leitura de uma maneira mais lúdica, legal, um romance, você vai acompanhando as histórias, como todo mundo se interessa por histórias, romances, novelas. Você pode acompanhar o livro dessa maneira, ou você pode fazer um passeio mais detalhado, com uma câmera na mão, tirando fotos das coisas que você vai vendo ao longo do caminho, que te chamam a atenção e que são surpreendentes. E esse livro é um livro surpreendente, uma série de tópicos. A começar pelo capítulo 2, que fala da epífise, fala da pineal, que fala justamente toda a questão aí das energias envolvidas, de como que o nosso corpo interage com as energias extrafísicas e astrofísicas, e aí vai passando por vários capítulos e ele vai elucidando com profundidade as questões da mediunidade, as questões de troca de energia, as questões ligadas ao pensamento, as formas pensamento. E aí, ao longo do livro, vai trazendo alguns outros conteúdos. É um livro que fala basicamente e predominantemente sobre a reencarnação.
Assim como no livro seguinte, Obreiros da Vida Eterna, fala sobre o desencarne, é o assunto principal. Então, ao falar da reencarnação, ele aborda tópicos que vão desde o planejamento reencarnatório até toda a ajuda espiritual que é dada para que fisicamente o feto chegue a termo, né? Seja possível a gravidez chegar ao seu final com um desfecho preferencialmente feliz. E também explica as questões todas que impedem algumas pessoas de viverem a parentalidade, né? Viverem o fato de serem pais, serem mães, né? O que está por trás disso, quais são as leis que regem esse movimento todo. Para a gente falar do capítulo 14, eu vou tomar a liberdade de voltar 2 capítulos atrás para trazer o contexto desse capítulo em si. Ele fala basicamente de Segismundo. Segismundo era um servidor da colônia Nosso Lar, muito querido, um trabalhador muito querido pelos seus colegas, pelos seus amigos, e que estava vivendo um momento difícil naquele instante, por conta de estar buscando se reaproximar do seu futuro pai, que em outra encarnação ele havia sido um adversário desse pai. Então a trama se desenrola com 3 pessoas, o pai, a mãe e o filho, que seria Segismundo, mas em outra vida eles formaram um triângulo amoroso. E Adelino, que vai vir a ser seu pai, acabou sendo morto pelo Segismundo naquela ocasião, por conta da sua esposa. Então havia laços aí de muito antagonismo, principalmente da parte da então vítima. Só que esse futuro pai não tinha essa consciência. O que acontecia é que durante o seu desdobramento noturno, durante o seu sono, ele se desdobrava, Segismundo estava por perto para poder fazer o contato e efetivamente receber, digamos, a bênção para que o que havia sido planejado no plano espiritual pudesse ocorrer, né? Que eles se reencontrassem, ele aceitasse recebê-lo como filho. Só que ao se desdobrar, assim que ele encontrava Segismundo, ele voltava para o corpo tomado de pânico, porque ele tinha a viva sensação de que ele estava diante de alguém muito mal. E ele não sabia dizer o que nem o porquê isso acontecia, mas ele vivia todos os dias essa história. Ele se desdobrava, encontrava alguém que causava pavor nele e ele voltava para o corpo. E nesse movimento, Segismundo se frustrava muito, porque todas as noites havia essa tentativa para que fosse possível ele então voltar como filho e reconstruir os laços que foram afetados em outro momento da história milenar de cada um deles, né? Diante dessas dificuldades de aproximação, Herculano, que era um benfeitor muito amigo de Segismundo, pediu ajuda de Alexandre. Alexandre é o espírito que acompanha predominantemente o André Luiz durante toda a narrativa desse livro em si, né? Cada livro tem um mentor que acompanha André Luiz, assim como a gente vê muito, por exemplo, sobre Lísias no Nosso Lar. No caso do Missionários da Luz, é Alexandre que está ali acompanhando. E diante da envergadura moral de Alexandre, o Herculano veio pedir então ajuda para que essa aproximação pudesse ser feita. Sem dúvidas, né, Alexandre aceita e abraça de bom grado essa incumbência e começa a fazer esse trabalho para que seja possível essa reaproximação harmoniosa. E, por fim, em um dos desdobramentos, na presença de Alexandre, ele aborda o pai, Adelino no caso, né?
e explica para ele que aquela entidade da qual ele foge, que causa repulsa para ele de alguma maneira, é um irmão necessitado, é alguém que precisa da ajuda. E que ele estava ali sendo convocado a poder prestar essa ajuda. E que ele teria todo o apoio da espiritualidade, todo o apoio dos mentores, para que isso pudesse acontecer da melhor maneira. Então, diante da força, né, do magnetismo de Alexandre, das palavras e de tudo que ele sentiu diante dessas colocações, ele se sentiu à vontade, então, para aceitar a chegada de Segismundo como seu filho. E aí, esse trabalho de reaproximação é então completado, e Segismundo, então, recebe a credencial para poder vir à Terra como filho de Adelino. Na sequência, o André Luiz narra todo o processo de ligação do espírito ao embrião. E aí ele diz, de fato, que esse é um trabalho que a espiritualidade presta, que através de benfeitores, essa união, a redução do perispírito, né, do espírito reencarnante, para que ele possa estar adequado a esse novo corpo em formação, ela é feita, ela é guiada por mentores, né? E ele acompanha esse momento de ligação, quando ocorre a fecundação, no exato momento da fecundação, esse espírito já é ligado a esse embrião. O que traz para nós alguns conceitos importantes que são abordados no livro, falando justamente do aborto. Porque existe uma discussão no nosso plano físico aqui muito forte com relação a, digamos, a viabilidade da vida em determinado momento do aborto. Então, muitos defendem a lei de que o aborto seria lícito se ele fosse executado até determinado momento da gestação, porque o embrião ali não tem um desenvolvimento importante, ou, né, não vai causar muito prejuízo para a mãe, ou ele não está ainda formado, enfim, as mais variadas justificativas para que se pudesse, digamos que, tornar lícito o aborto, né? Tornar lícito o que sabemos nós que é um crime. Então, ele deixa muito claro que esse momento, esse marco temporal é a fecundação. Então, a partir desse conhecimento, a gente tem muito claro que em qualquer outro momento da gestação, o espírito já estaria ligado ao corpo, e aí você, de fato, estaria tirando uma vida. A gente não estaria falando ali digamos, da carne inerte, né? Como existem outras discussões ocorrendo já há bastante tempo com relação ao uso e à criação, à fertilização in vitro e ao uso dos embriões para que sejam extraídas células-tronco que possam embasar vários tratamentos médicos que, como já sabemos, vários têm obtido sucesso pelo simples fato de que você está trabalhando com células que são multiformes, né? Elas podem adquirir qualquer forma. Células-tronco se especializam em qualquer outro tipo de célula do corpo. Elas são capazes de criar células sanguíneas, células ósseas, células nervosas, células da derme, enfim. Com isso você teoricamente tem um repositório você tem uma peça de reposição que o próprio corpo estaria utilizando. Então, por conta desses estudos e do sucesso de algumas terapias com células-tronco, retiradas sobretudo de cordão umbilical na criança quando nasce, quem foi pai recentemente, ou pelo menos nos últimos 20 anos, sabe que você recebe a oferta
de poder congelar o cordão umbilical do seu filho, né, da sua criança, para que as células tronco contidas nele possam ser utilizadas para ajudar a curar doenças que essa criança possa vir a ter durante a vida. Que é muito bacana, né? Você está colocando ali, está fazendo uma poupança para a vida da criança. A criança vier a ter alguma doença grave que precise e onde possa haver uma pesquisa que, em base ao uso de células tronco para cura, ela vai poder se beneficiar disso. Caso contrário, ela tem que entrar no mesmo rito para se escolher doação de medula, né? Que é a compatibilidade, que em média é 1 para 100 mil, então já complica muito. Então, de fato, assim, há mais de 20 anos eu digo isso porque eu tenho um filho de 20 anos e me ofereceram isso na ocasião. É claro que não é a preços módicos, né? É muito caro, então você realmente precisa estar preparado para fazer isso, porque ainda tem manutenção, não é uma coisa que você paga para a vida inteira. Você compra ali um período de armazenagem, porque aquilo é criogênico, aquilo é usado, é conservado com nitrogênio, então tem um custo muito alto para que isso seja feito. Mas tem essas vantagens. Por conta da célula-tronco, várias pesquisas foram feitas e chegou-se à conclusão de que se a gente tivesse um manancial abundante de células-tronco, a gente conseguiria avançar muito na medicina humana. Só que aí surgiram as propostas todas que giram em torno de você cultivar embriões para que você possa então tirar a célula-tronco do embrião. Então seria uma forma, assim, no primeiro momento, né, já choca, assim, que já parece ser antiética, você já, como assim embriões? Se você não pensar, não se aprofundar no raciocínio, já é alguma coisa um pouco chocante, né? Lembra um pouco Matrix, né? Você ter ali embriões, você ter seres humanos que vão servir ali de fonte para alguma coisa, né? Seja energia, seja células-tronco. Então, baseado nisso, existe uma discussão muito acalorada, principalmente os Estados Unidos lideram essa frente, e existe uma discussão muito ferrenha, porque existem as pessoas que já foram beneficiadas, existem evidências de que pessoas conseguiram ser curadas de algumas doenças ou alguns acidentes que até então eram incuráveis, paraplegia, por exemplo, e as pessoas que veem algum futuro nisso são completamente a favor, né? Se você tem um filho que está nessa situação, você vai tender a ser a favor. Só que existe toda uma discussão ética, porque nem todos os médicos trabalham diante dos limites éticos, e as indústrias também, né? Então, poderia haver aí, chegar-se ao ponto de ter fazendas de embriões para você produzir células-tronco em massa, para poder viabilizar e popularizar esse tipo de tratamento. Então, tudo isso para dizer que, diante dessa colocação de Alexandre, fica claro para nós que essa fazenda de embriões, que essa criação de embriões para que servissem de fonte de célula-tronco, seria sim você estar interrompendo, você estar afetando uma vida, um espírito que já está ali, já existe enquanto vida encarnada. Ele só está aguardando todo o processo de multiplicação celular para atingir então a maturidade e nascer. E esse é um ponto fundamental. Tendo isso em base, para nós espíritas principalmente, essa é uma discussão que não tem mais sentido. Está muito claro que em qualquer momento da gestação é uma interrupção de uma jornada ali, um aborto. Aí ele passa a explicar um pouco mais profundamente o processo de fecundação até. E aí ele fala algo muito interessante, que também, né, numa daquelas passeadas de barco que eu dei com o livro eu não vi, que é justamente ele explicar como ocorre a fecundação em si. Se estão concorrendo cerca de 100 milhões de espermatozoides pelo óvulo, quem é o escolhido? Como que a natureza, qual é o mecanismo da natureza para que automaticamente seja escolhido um espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo? E aí ele traz mais uma vez a lei da sintonia.
né? Isso, a lei da sintonia que rege os nossos pensamentos, as nossas aproximações, as nossas afinidades, também existe nesse quesito. Ele fala muito da questão magnética. Então, o magnetismo do óvulo tem que estar em sintonia com o do espermatozoide. Então é muito louco pensar uma coisa dessa, né? Porque se você está imaginando que a fonte dos 100 milhões de espermatozoides é a mesma pessoa, como poderia haver um espermatozoide que tem um magnetismo diferente, aí, que pudesse se sobressair ou estar mais afim com o magnetismo do óvulo? Mas tem. E aí ele deixa claro que o espermatozoide que chega ali, a gente até ouve muito falando, você já é um campeão, você já venceu os 100 outros milhões para poder nascer. Na verdade, né, não é o mais rápido e não é o mais forte. Né? Não é aquele espermatozoide com mais mobilidade, nada disso. Aquele vai conseguir se aproximar e romper a membrana do óvulo para que haja fecundação é aquele cuja sintonia magnética seja a maior, onde haja maior afinidade. Então, assim, já traz um conhecimento que a gente não estuda nos livros de biologia, né? E é um mecanismo universal, sempre será assim. Interessante que essa escolha, digamos que a regra geral é essa, é assim que a natureza age. Mas, a depender dos compromissos reencarnatórios desse espírito, poderá ser escolhido outro espermatozoide com outra carga genética modificada para que ele possa viver na carne tudo aquilo que foi planejado no seu planejamento encarnatório. Então, digamos que essa seleção natural diria que seria um espermatozoide, mas a espiritualidade ela pode interferir e fazer com que outro que tenha traga algum traço de anomalia ou alguma coisa em potencial genética para que se desenvolva algo no futuro, possa então vir a ser escolhido. Para a gente ver qual é o nível ali de responsabilidade desses benfeitores com relação à reencarnação. Dando um passo atrás, ele fala do espanto que ele teve quando ele conheceu a área de planejamento reencarnatório na espiritualidade. Então, no nosso lar, existia o local para que fosse feito esse planejamento reencarnatório e deixa claro uma coisa interessante, né? Em tese, todos nós deveríamos ter acesso a isso. Só que alguns de nós acabam não tendo essa possibilidade por estar em condições muito endurecidas e necessitar de uma reencarnação compulsória. Então você acaba não sendo consultado, você não participa dessa negociação para ver o que você aceita comprar, né? Quantas parcelas do Credit Karma você vai pagar nessa próxima encarnação. Eu estou com o meu Credit Karma estourado, eu vou botar 2 do rotativo aqui. Então você, em condições espirituais para fazer isso, você consegue participar, ser um coplanejador e negociar o que pode ser a carga que você vai aceitar, absorver na sua próxima encarnação. Espíritos muito endurecidos, que ficaram muito tempo no mal, que foram recalcitrantes, que fugiram da reencarnação durante muito tempo, normalmente acabam caindo numa situação de reencarne compulsório, e aí não tem essa oportunidade, tendo a proposição da providência divina para viverem experiências mais de acordo com a sua necessidade naquele momento. E aí ele explica, em conversa com o Alexandre mostra para ele um mapa cromossômico de um reencarnante. E aí ele fica deslumbrado, né? Porque ele diz, para ele parecia que ele estava lendo uma matéria em árabe, né? com a escrita árabe. Aquilo para ele era completamente ininteligível e ilegível. Não entendia o que estava lá. Mas Alexandre, com toda sua grandeza espiritual, tinha domínio daquele assunto. Então ele estava checando para ver se o planejamento, se o mapa cromossômico estava de acordo com o planejamento encarnatório daquele reencarnante. Para a gente ver o nível
de detalhe, né, o nível de complexidade dessa operação. Né? Então, quando a gente fala de uma vida, né, o quanto que isso foi trabalhado antes de que pudesse acontecer. Né? Desde os resgates nas zonas purgatoriais, a depender da necessidade de cada espírito, até um trabalho para que seja preparada essa reencarnação, e aí, no planejamento encarnatório, uma negociação de quais os desafios da carne a pessoa vai viver, visando sua purificação espiritual, e aí isso daí é levado a cabo fisicamente pelas mãos de benfeitores que trabalham ali para que aquela programação genética possa então ocorrer e a pessoa então vir com a sua formação de acordo com o planejado. Simplesmente fascinante imaginar algo com esse nível de detalhe. Né? André Luiz comenta também que durante os primeiros 21 dias é onde a espiritualidade está trabalhando mais intensamente, é onde eles precisam de mais foco, mais concentração e mais cuidado, tanto da parte dos pais quanto da parte dos próprios benfeitores, porque eles estão trabalhando ali a multiplicação celular está acontecendo muito rapidamente e eles estão ali trabalhando para que tudo ocorra conforme o planejado. Como Sigismundo era uma pessoa muito querida no nosso lar, ele durante a gestação recebeu muitas visitas, e quando souberam que ele tinha iniciado sua caminhada para uma nova reencarnação, ele começou a receber visitas, mas os mentores tiveram que proibi-las por esse período de 21 dias, porque a mãe, ao se desdobrar, encontrava entes queridos, pessoas queridas, porque na verdade ela fazia parte, essa reencarnação de Sigismundo, ela fazia parte, ela tinha os amigos em comuns, ela tinha um planejamento feito muito antes, então ela estava também tendo contato com pessoas queridas e poderia viver fortes emoções, seu espírito poderia ter fortes impressões, fortes emoções que poderiam ser levados para o corpo físico e poderiam afetar esse momento de constituição do embrião. Então, durante 21 dias foram proibidas as visitas para que tudo pudesse acontecer da melhor maneira, sem interrupção, sem nenhum tipo de perturbação. A partir desse momento, quando tudo se deu bem, as visitas foram liberadas e durante todo o processo gestacional, o Sigismundo e a mãe, a família, receberam visitas e votos, né, de felicidades, de sucesso na encarnação durante todo esse período até que ocorresse o nascimento. Então, esse capítulo ele fala muito da proteção de um reencarnante, né? O quanto de forças são mobilizadas para que nós todos aqui pudéssemos estar vivendo essa experiência, e todos os seres humanos, todos os encarnados têm, e que a gente não faz a menor ideia, né? Todo grupo ali que auxilia desde o momento da fecundação, toda a preparação, cuidado para a formação do feto. E um dado interessante, o nosso corpo humano hoje é uma máquina perfeita, é uma máquina que foi melhorada, uma máquina que foi aperfeiçoada ao longo dos milênios, né? Os primeiros hominídeos na Terra ainda eram muito rudimentares, né? Eles não estavam em condições de receber os espíritos que viriam na sequência. Então houve um período longo de aperfeiçoamento genético, onde o homem foi melhorando, foi criando capacidades, o cérebro foi se modificando, os órgãos, os movimentos, a gente foi evoluindo para poder receber os espíritos que viriam na sequência. Imaginem espíritos vindos de Capela, como houve a grande migração de espíritos,
eles estavam num nível intelectual e num nível de conhecimento muito superior e já habituados com corpos muito mais funcionais, corpos muito mais preparados para aquele tipo de espírito do que nós estávamos na época. Por isso que houve todo um trabalho de preparo. Isso daí é abordado de uma forma bacana no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. E lá você vê que teve realmente uma preparação, uma distribuição desses espíritos pela Terra, diante de toda a preparação que foi feita para que isso pudesse acontecer. E esse processo de aperfeiçoamento, ele fez com que nós automatizássemos a grande parte das nossas funções orgânicas, né, deixando-as a cargo do nosso subconsciente. Na verdade, do nosso inconsciente. Então, muito do que nós fazemos, nosso corpo funciona sem que tenhamos consciência da maior parte das atividades, certo? A gente não controla assim, a absorção da água da parte das células, as trocas gasosas, os movimentos peristálticos, todos os movimentos das mitocôndrias gerando energia. A gente não, conscientemente a gente não controla, mas a nossa mente está no controle de tudo isso que está acontecendo. E como que nós chegamos nesse nível? Através de experiências milenares, onde o ser humano, a nossa espécie foi evoluindo para ter essa condição. E dentro dessa evolução, deu-se também a gestação. A gestação, ela acontece seguindo comandos da mente da mãe. A mãe está ali num papel crucial, um papel muito ativo na ajuda da formação da criança. Então, da mesma forma, né, uma mente equilibrada, uma mente desequilibrada, uma mente com pouca instrução, com muita interferência, ela vai atingir negativamente a formação física desse reencarnante. Ao passo que, se todos os cuidados são tomados, a gestação se dá com sucesso e não só o concurso dos espíritos, mas também o da mãe, são fundamentais para que essa gestação aconteça. Assim, não sei vocês, né, mas eu sempre tive a ideia de que isso era um processo, era um milagre, né, era um automatismo perfeito da natureza, como é uma semente de uma planta, guardadas as devidas proporções, né? Mas o que você faz para você criar um pé de jaca, né? Você pega uma semente, terra na terra e rega. O resto vai acontecer. Então, lembra muito, né? A gente pensa assim, poxa, uma encarnação é isso aí, depois que acontece a fecundação, tudo vai acontecer e na verdade não, existem processos inconscientes acontecendo ali para que tudo aconteça conforme a nossa espécie funciona. Todo esse preparo de formação, de divisões, em que momento vai acontecer, como que a célula vai se dividir, tudo isso está também sob controle da mente da mãe. Então, isso também, para mim, quando eu li, eu falei, nossa, não fazia a menor ideia de que a gente pudesse ter esse tipo de controle, né? Isso foi incorporado como evolução da espécie, assim como a gente vai incorporar outras coisas com as quais a gente luta ainda, né? Os nossos pensamentos, essa questão da gente ainda lutar contra eles, né? A gente fazer tanto esforço para estar numa sintonia boa e fracassar tão frequentemente, né? Você tentar, você buscar, você precisa fazer um exercício, um esforço para se colocar numa posição boa, mentalmente falando, mas que em determinado momento, certamente, isso vai fazer parte da nossa evolução. Nós, como humanidade, vamos evoluir e o padrão de pensamento vai evoluir junto e isso vai ser automatizado dentro do nosso funcionamento, como foram várias outras funções orgânicas, né? Isso também eu achei fantástico, né? Algo que realmente chamou muita atenção. Uma reencarnação, ela se efetiva com 7 anos. Então, quando a gente pensa, né, na jornada do espírito na Terra,
a gente percebe isso na prática, né, que as crianças são muito abertas ao plano astral, né? Elas estão conectadas, e de fato o estão, porque nos primeiros 7 anos está sendo completada essa assunção do corpo físico, do espírito para com o corpo físico. Ele está assumindo todo o controle físico, mental, para então, a partir dali, ter pleno comando, estar 100% dentro daquela encarnação. Antes disso, a criança ainda está muito solta, né? Ela ainda sai muito facilmente desse plano. Não é difícil a gente ver crianças que ainda enxergam espíritos que interagem com amiguinhos imaginários ali. Então, isso porque eles ainda estão nesse processo de, digamos, de sedimentação da encarnação. E esse é um fato reforçado ali por Alexandre quando ele explica essa caminhada, né, de quanto tempo que vai levar para que a gente tenha assumido plenamente a reencarnação como espírito. Nesse capítulo ele fala de uma coisa muito também, que é a questão do alimento mental, que ele diz que os encarnados se alimentam mentalmente, através do seu perispírito, de emanações de outros encarnados. Então, quando a gente tem contato com pessoas, a gente tende a absorver essas emanações, né, os pensamentos que estão ali disponibilizados, e que, a depender do nosso nível de evolução, isso vai nos ajudar ou vai nos prejudicar. Como a gente ainda está bastante ainda engatinhando em uma série de coisas, é muito difícil a gente ter essa sensibilidade de poder conseguir filtrar, perceber, anular aquilo que não te ajuda e conseguir sintonizar naquilo que vai te trazer algum tipo de benefício. Porque aí é uma permuta benéfica, né, de toda a energia mental que está ali disponibilizada, e você pega o que tem de bom e deixa o que tem de bom também. Mas a gente, claro, tem muita dificuldade, na maior parte das vezes não sabe como fazer isso, e sequer sabe que isso está acontecendo. A gente só vive o fenômeno. A gente vai ao encontro de pessoas, sai de lá meio torto, né? Não entende por quê. Peguei manhaca. Não sei o que é. Estava legal, agora estou meio triste, assim. Claro que a gente sabe que pode ser uma série de coisas. A gente pode estar acompanhado de irmãos, né, menos felizes, estão buscando luz ali, ou a gente pode ter absorvido energia mental que estava ali disponível por nossa própria vigilância e até por nossa própria sintonia. Exatamente. Então, fomos responsáveis, a gente pegou aquilo lá porque a gente estava sintonizado com aquilo. E isso é o tipo de coisa que a gente só vai automatizar e vai levar um tempinho para a gente conseguir ter essa clareza, né? E conseguir fazer esse tipo de filtro. Por isso que o vigiar e orar é tão importante, né? A gente lembrar que isso está acontecendo a todo momento. Se a gente tomar cuidado, a gente vai realmente incorporar energias mentais que não vão nos ajudar. Passando rapidamente para o próximo capítulo, que é o fracasso ele trata de um caso oposto. No caso anterior, com Segismundo, ele era uma entidade querida, teve muito suporte da espiritualidade e os seus pais estavam comprometidos em fazer a encarnação acontecer. Nesse capítulo, fracasso, a futura mãe, que chamava-se Cesarina, era o oposto. Ela não estava nada comprometida com esse reencarno. E já havia perdido, já havia interrompido a gestação outras 2 vezes, por conta de excessos dos mais variados. Era uma pessoa que saía, só queria se divertir, bebia, fumava, excessos com sexo. Enfim, ela não se preservou para que a reencarnação pudesse acontecer. E aí ele deixa um exemplo claro que houve o mesmo zelo dos amigos da espiritualidade tentando neutralizar toda a carga nociva que ela trazia para o feto,
para que pela terceira vez aquele espírito não fosse prejudicado, para que ele pudesse renascer, mas a despeito de toda a atenção, de toda a ajuda do plano espiritual, isso não foi possível. Ela se entregou de forma contínua aos vícios até o ponto que o espírito reencarnante foi expelido novamente no corpo. E nesse caso, ele até narra que foi uma força-tarefa junto com ela na noite desse desligamento, porque eles falaram assim, olha, se ela for, não vai ter jeito, vão tentar dissuadi-la de todas as maneiras, né? Mas não foi possível. Aí ela acabou saindo, ela ia sair com uma pessoa, e aí antevendo todo o prejuízo, né? Antevendo o aborto que aconteceria, os espíritos já foram lá e desligaram esse espírito que iria reencarnar antes de que a morte física fosse acontecer, antes que ele passasse o sofrimento pelo veículo físico. Então, ao ser desligado, o corpo morreu, e aí a mãe, no dia seguinte, foi internada em estado muito grave por conta de um aborto. Ela já estava com 3 meses na ocasião, mostrando que o compromisso, o comprometimento, ele tem que ser de todas as partes. A gente tem muita proteção, a gente tem muita ajuda, mas os pais, né, eles precisam estar comprometidos com esse momento, para que seja possível todo esse processo tão delicado acontecer. Então, assim, é bastante interessante, que traz para nós a clareza de que nem sempre tudo funciona conforme planejado. Agora, vocês podem imaginar, um caso como esse, foram 3 tentativas, né? Então não dá mais. Então está se falando de desfazer todo um planejamento que envolveu a mãe, os pais, né? todo o entorno familiar que se preparou para receber, que estaria ali, que vai envelhecer, não vai acontecer, e vai ter que novamente eles virem à Terra para poder receber, e aí em condições muito mais tristes, para que esse reencontro aconteça. Bom, pessoal, basicamente era isso, né? São 2 capítulos fantásticos. Esse é só um resumo, né? É muita informação, mas eu acho que traz bastante à luz para nós de como que nós somos amparados, né? E como que esse processo acontece com detalhamento. Muito obrigado aí pela paciência de todos aí, pela presença de todos também, e que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Obrigado.